gente tá com uma convidada muito especial. Gente, estou nervosa aqui perto dela. A gente confessa que a gente repassou o nosso português, as nossas gramáticas. Antes de chegar, eu olhando o dicionário aqui, assim. Eu estou crendo que não inventaremos nenhuma palavra ou expressão em nossa homenagem, né, Flávia? Nada será criado em nossa homenagem aqui. Estamos falando de ninguém mais e de ninguém menos... Roberta Macedo! Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. É uma honra e eu costumo entender que quando nós somos convidados para qualquer evento, é porque a nossa palavra se faz útil a servir o outro. Sim. É alguma semente que vai, que fica, que causa uma reflexão. E eu sempre agradeço a Deus por me fazer essa voz de tamanha importância a ponto de estar aqui com vocês e poder compartilhar ideias, conhecimentos, experiências, deixar em vocês e no outro sempre algo a reflexão. Que alegria, Obrigada. professora, que alegria. Muito obrigada a nós por você ter aceitado esse convite, né? Que a gente já vinha falando com você há um tempinho e graças a Deus, dessa vez... Deu certo. Deu certo. Amém que deu certo. Que bom. Professora Roberta. Professora Roberta. A maioria das pessoas te chamam de professora Roberta. Essa é a sua forma de identificar-se? Como é que ficou isso? É verdade. Quando as pessoas se reportam a mim, sempre vem a professora na frente. Sempre. Por mais que haja intimidade, professora, eu já estou super acostumada. Eu me apresento Roberta Macedo, Roberta. Professora, eu já aceito a professora, às vezes até sem o Roberta. Muito bom. Mas quem é a Roberta? Sem o professora, quem é a Roberta? A Roberta é uma filha muito mimada do Deus Altíssimo. Olha isso. Muito, muito privilegiada, prestigiada por Ele. Uma mulher escolhida por Ele, mãe de 3, Uau. dona de casa, esposa. Sim. E aí, depois disso, sim, profissional. Que demais. Incrível. E quem que essa mulher era antes do viral? Mudou alguma coisa? Porque, assim, a gente sabe que muitas pessoas estão te acompanhando nos últimos anos. Aliás, não sei quanto tempo faz isso, se faz 2, 3. Você pode contar melhor essa história pra gente da internet. Mas quem era a Roberta antes da internet? Como que era a vida da Roberta antes de vir a público para tantas pessoas? E como foi que se deu esse desenrolar da internet na sua vida? Quanto à minha personalidade, meu caráter, minha vivência, eu continuo a mesma mulher de antes. Simples, acessível, tranquila. Não houve essa alteração. Hoje eu tenho, claro, muito mais propostas de trabalho, muito mais convites para palestras, mas em relação à pessoa, nada mudou. Que legal. Essa virada de chave, ela veio na época da pandemia, Sim. como foi uma virada para muita gente. Porque foram oportunidades que nós tivemos de intensificação de tempo em casa, em que precisávamos criar conteúdos dentro de casa e criar programações também. Houve uma maior intimidade com câmera, microfone, para que as aulas fossem ministradas, né? Porque nós passamos a trabalhar ali online, mas também oportunidades para gravar e postar. Em 2012, o meu filho mais velho, pela primeira vez, pediu para gravar um vídeo e eu não deixei. Mas assim, nada preparado, só aquele vídeo do dia a dia. Ele disse: mãe, a senhora tem o perfil das mães. Ele queria postar. Queria postar. A senhora tem um perfil das mães, a senhora não vai precisar decorar nada, falar nada diferente do que a senhora já faz. Só o que a senhora já seja faz. Você. Com certeza vai fazer com que mães e filhos se identifiquem. Eu disse, nem pensar. Imagina, 2012, 14 anos atrás, que a internet era outra realidade. Sim. Eu não tinha qualquer intimidade, qualquer pretensão e até conhecimento mesmo de causa. Eu disse, claro que não. Quem precisa saber da minha vida dentro de casa? De jeito nenhum. E ele não fez, não postou. Em 2020, com a pandemia, ele mais uma vez insistiu. Ele disse, mãe, nós estamos aqui, não custa. É só uma gravação, a senhora nem vai saber. Só que, claro, ele precisava avisar, porque ele conhece a mãe que ele tem. Jamais faria nenhuma surpresa assim. Eu disse, tá bom, Zé Roberto, faz. Ele foi,
fez. Eu não tinha TikTok na época, o meu Instagram era bem discreto. Sim. Não tinha tantos seguidores. E ele postou no TikTok, 10 horas da noite, um vídeo que eu gravei com a Giovana. No dia seguinte, 10 da manhã, havia 40 mil seguidores. Uau! Gente, esse é o conceito real de viralizar, né? É isso que é uma viralização. De eu chegar, Gente. assim, e os meus alunos... Ei, Roberta, tu já viste? Ei, Roberta, já viste? Eu nem sabia nem do que se tratava. Olha só onde tu estás, olha o que aconteceu. Quando eu vi, eu digo, gente, que isso? Aí o José disse, mãe, eu já tinha lhe avisado que esse seu jeito faria com que muitas mães se identificassem e principalmente muitos jovens. Sim, então quer dizer que o grande responsável, o diretor criativo, o responsável por Roberta Macedo é você, José Roberto. Obrigada, José Roberto. Obrigada, José Roberto, por sua causa. Ela está Você aqui foi um grande visionário. Sempre, e ele até hoje joga na minha cara. Se em 2012 a senhora tivesse abraçado a causa, mãe, a senhora teria mudado minha vida. Aí ele descobre. Que demais, que demais. Então, quer dizer, você ainda estava em sala de aula nessa época, estava dando aula? Sim. Você fala da sala de aula presencial. Sim, presencial, sim. Sim, só que na época, como era pandemia, nós estávamos naquele intervalo só das aulas online. Depois, voltou-se à realidade da sala. Sim. Então, deixa eu entender aqui. Você, antes da internet, era professora em tempo integral, já era empresária. Vamos tentar traçar uma linha do tempo da tua trajetória aqui. Vamos lá. O tempo como professora, depois a internet entra, e eu acredito que agora você não está mais em sala de aula, né? Presencial não. Presencial só não. online. Ok. Então, vamos tentar entender quantos anos, como a educação começou na Como tua tudo vida começou, e a como sala tudo de aula. começou essa sala de aula, quanto que você dedicou do seu tempo para a educação. Vamos tentar entender essa história, então, aqui. Vamos lá. A sala de aula, a educação, o magistério e, na verdade, o trabalho fora de casa não faziam parte dos meus sonhos de menina. Tá. Na minha roda de amigos na infância, eu era a única que, quando perguntavam lá com os 9, 10, 11 anos, e a Roberta vai ser o quê? Eu dizia mãe e dona de casa. Uau. Só saía isso da minha boca, mãe e dona de casa. E eu falava com muita naturalidade, porque eu amava ser dona de casa mesmo. Sim. Né? Desde os 9 anos, ajudava já a minha mãe, quando ela no processo de separação, eu era a filha mais velha. Então, ela precisou voltar para o mercado de trabalho para nos sustentar. E eu, como filha mais velha, assumi fogão, limpeza de casa, levar meus irmãos menores para a escola. Eram quantos irmãos, Roberta? A Renata e o João menores. Então, na época eu tinha 9, a Renata tinha 7, o João tinha 5. Só que naquela época, nós pegávamos ônibus com 10 anos de idade. Sim, era não comum. havia esse medo e essa violência. Uma outra realidade, Era uma né? outra realidade. Com certeza. Então, eles estudavam num horário diferente do meu. Eu levava na escola, a minha mãe buscava. E à tarde eu ia para aula. Era assim, eu fazia na época quinta série estudava no NPI e era à tarde. Eles iam de manhã. Então, eu levava, voltava para casa, preparava almoço, lavava os banheiros, arrumava a casa, pronto. E aquilo, para mim, era muito prazeroso, apesar de ser muito menina. Então, quando me perguntavam, eu seria mãe e dona de casa. E cresci com aquilo. Então, o magistério não fazia parte, a universidade, pensar em ser profissional também não. Eu acreditava que eu me casaria e seria mãe e dona de casa. Só que a minha mãe, com as frustrações, com os traumas, já que ela era professora, mas o meu pai era médico, muito bem sucedido, e pediu a ela que saísse do trabalho. E ela ficou como mãe, E dona de casa. E quando ele se separou, nós dormimos com uma condição social e acordamos com outra. Olha isso. E ela precisou se transformar. Ela precisou nascer de novo para dar conta de 4 filhos, na época pequenos, 4 filhos, dar conta da educação em casa e ir para o mercado de trabalho para poder nos sustentar. Porque ao nos sustentar, que era uma missão que não era dela, ela mudou o olhar. Olha isso. Entende? E os traumas e as vivências foram, claro, passados para nós enquanto filhos. Então, quando eu dizia, e a partir do momento que eu fui assim crescendo, né, e ela foi brecando aquilo, disse, não, você vai fazer a universidade, você vai trabalhar fora, você não vai depender de ninguém. E ela começou, o seu trabalho
seu trabalho vai ser o seu marido. E eu não entendia muito aquilo, mas entendia que eu já precisava me calçar no sentido de trabalhar, Sim, né? sim. Com 16 anos, eu tive um namorado. Esse namorado era 9 anos mais velho do que eu e queria a esposa, a dona de casa e a mãe. Porque ele veio dessa família tradicional da igreja, então na Sim. cabeça dele, ele era o provedor. Sim. E eu seria a esposa ideal e eu amava aquilo. Então, na minha cabeça, com 18 anos, eu já estaria casada Fechou. com ele. Fechou. Sim, sim. Ele foi me pedir em casamento. Minha mãe fez um almoço de noivado maravilhoso quando ela disse para ele que não poderia, naquele momento, já falar sobre casamento, porque eu faria universidade e iria trabalhar. Ele disse, não, irmã Maria, a senhora não precisa se preocupar com isso. Porque a Roberta não vai precisar nem fazer faculdade, nem trabalhar. Rapaz. Ela será a minha esposa. Uau, e ela se viu Ei, na Você situação. não está entendendo, você não está entendendo. Ele poderia ter falado tudo para ela naquele momento. Nossa. Digo para você, ela olhou para ele e disse, sempre foi muito calma, muito tranquila, ela olhou para ele e disse, a sua esposa pode não precisar fazer universidade nem trabalhar, mas a minha filha, ela vai estudar e trabalhar. Então, não será a minha filha que será a sua esposa. Uau. Eita, Ana! Ai, tô arrepiada. Ela forte. estava aqui, ele aí Ai, meu e eu Deus. aqui. Aí ela olhou Uau. para ele, mesma categoria. Você pode terminar seu almoço e depois se retirar, porque a partir de hoje a minha filha não é mais a sua namorada. Eita, Ana! Ai. Eu só meu baixei a Deus. cabeça e chorava que nem uma criança, porque ali era... Teve que aceitar. E naquela época não era hoje. Aquela época era aquilo que os pais, como autoridade, falavam e nós tínhamos que obedecer. Não tinha Sim, jeito. sim. Né? Eu venho de uma Uma outra outra criação, realidade, é uma sim. outra... É uma autoridade materna e paterna que é uma autoridade diferente. Sim. Foi muito difícil. Muito difícil. Sabe? Mas ali eu entendi que eu não tinha saída. Olha isso. Né? Eu realmente teria que estudar, teria que trabalhar. Aí precisei escolher. E aí entra o magistério, mas eu fiz comunicação social, porque eu sempre fui muito falante, então eu Sim. acreditava que eu poderia ser jornalista. Sim. E também entrou a oportunidade da sala de aula, por quê? Porque quando eu fazia convênio e concomitantemente eu fazia o cursinho no Teorema, eu dava aula para os meus amigos da sala de aula. Tirava dúvida, porque eu sempre fui muito boa. Minha mãe era professora de língua portuguesa, além de ser portuguesa, então ela é muito rígida. olha isso. Muito rígida. Então, a língua portuguesa estava no sangue. Sim. E eu tirava as dúvidas dos colegas, explicava. A professora Eliana, que na época foi minha professora, quando ela precisava atrasar ou faltar, ela só dizia, Roberta, tem um material tal, entrega para os colegas e vai fazendo com eles em sala. Então, eu achava que, sabe, dava Uau, certo. E realmente Olha aí, onde deu começou certo. então. Olha aí. Começou aí. Tanto é que o professor Gurjão, na época, disse que se eu fizesse licenciatura em letras e passasse, ele me daria primeiro e segundo anos no Colégio Teorema no ano posterior. E assim aconteceu. Meu Deus, Foi incrível. assim, foi tudo Incrível. construído. Eu fiz comunicação social, passei, fiz licenciatura em letras, passei. E ele cumpriu. Ele me deu no ano posterior. Eu estava no primeiro ano de faculdade, professora de primeiro e segundo ano do Colégio Teorema. Foi ali que começou a minha carreira. Incrível. A gente está falando do ano, mais ou menos? Quanto tempo atrás? 1994. Olha, e ela 94. falando aqui que começou no Teorema, meu marido estudou lá e ele lembra dela. Lembra dela? Olha isso. E para quem não sabe, que está acompanhando aqui, eu preciso fazer uma revelação nesse momento. Eu fui aluna de Roberta Macedo, tá, gente? Então, É minha cria. então me respeitem. Eu estava aqui gravando no início e ela soltou um elogio. Olha, sogra. Eu falei assim, professora, como você vai me elogiar? fruto Eu sou não sua cai longe, né? cria. Eu sou sua cria, professora. Comunicação na nossa... E no Na final, veia. E no final eu vou contar para vocês o quanto que ela tem toda, assim, participação no meu imaginário do que é ser um professor, do quanto isso impactou a minha vida e até do que estamos fazendo aqui, da comunicação e de Amém. novo aqui juntas. Amém. Mas agora, por hora, eu quero continuar com a história. Então, quer dizer, ali, por volta de 94, você inicia o teu magistério e você vem com ele nos anos seguintes, Sim. você entra no privado, você chegou a dar aula na escola pública, como é que é a tua Vamos trajetória lá, nisso? eu concursei em 2004, Universidade Federal. Foi meu primeiro concurso, assim, né? Sim. Concurso público. 2004, 2008, Estado.
E 2000, Roberta, 2013, município. Só que 2008, estado, eu renunciei, não cheguei a assumir. Tá. Fui lá, escolhi. Quando eu vi a realidade, eu confesso a você que eu recuei. Porque eu já tinha uma história na rede particular. Na época, eu trabalhava em 8 escolas. Tinha universidade particular, tinha universidade federal. E abraçar uma outra realidade bem diferente da minha, Sim. eu dei um passo atrás. Né? Apesar de muitos conselhos. Roberta... o Estado é uma mãe, você vai ter toda a assistência. Como é que é essa mãe? Que tipo de mãe? Exatamente. Você sabe que esse foi um dos meus questionamentos? Né? Sim. Eu disse, não, eu perdi minha mãe já em 99, hoje eu não preciso de mãe, estou muito bem resolvida. Muito bom. E assim eu fui, renunciei de fato, não assumi. E depois, no próximo concurso do município, eu fiz, confesso a você que trabalhei 6 meses, assumi 6 meses. E aí, a importância, de fato, do professor, porque a gente sabe que tem uma importância na rede particular, mas na rede pública, com crianças, foi, assim, a minha primeira, de fato, com impactos. Tá. Porque é uma outra realidade. É uma outra realidade em todos os sentidos. E acredite você, 6 meses na rede pública municipal, isso me foi o tempo suficiente para que, na formatura dos meus meninos de término de ensino fundamental, eu fosse escolhida por eles como a professora que os representaria. Ai, que lindo. Muita honra, muita honra. Que foi lindo. A professora do discurso, foi a professora da gratidão deles, foi a professora que marcou conselhos que eles nunca tinham tido na vida, sabe? Aquela professora espelho, que até hoje, para você ter uma ideia, até hoje... Eu tenho os alunos que me seguem e que dizem, professora, eu estou na universidade graças aos seus conselhos. Eu passei pela universidade, eu fiz um curso, eu mudei minha visão, eu mudei minha realidade social graças ao espelho que a senhora foi. E isso é aquele divisor, é quando você vê que realmente a educação vale a pena. Sim. Quando ela é feita por amor, como espelho, para você deixar no outro... aquilo que você de fato acredita. Que marca, né? Aquilo que você acredita. Toda. Sim, eu tenho certeza que tem muitos alunos te acompanhando aqui durante esse episódio. Então, se você é aluno da professora Roberta, já deixa o teu comentário aí de onde que você foi aluno dela, que ela vai ler lá os teus comentários. Mas eu vou aproveitar esse comentário incrível que você fez para transicionar para a pauta da educação, que é algo que é óbvio que a gente vai aproveitar aqui. E eu começo te fazendo uma pergunta, professora. Você... teve a sua experiência, então, no ensino público, você tem anos de magistério privado, você tem uma trajetória. Professora, na sua opinião, a escola brasileira está funcionando? O que a gente pode refletir aqui, pensar um pouquinho da escola no Brasil? Infelizmente, eu não vejo uma educação escolar funcional. Ok. Nem pública, nem particular, por justificativas diferentes, mas óbvias. Infelizmente, o professor perdeu a autoridade que ele tinha antes. Ele perdeu a condição de ser aquele que, em sala, pode ditar as regras, os limites, os momentos. Principalmente também quando esse aluno já sabe que ele entra sabendo que ele não será reprovado, ele não será retido. Independentemente de ele estudar ou não, frequentar ou não, fazer trabalhos ou não, fazer provas ou não, ele sabe que ele não será retido. E isso não é no público, isso é no público e no particular. Tá? No particular, por motivos óbvios, se esse aluno é retido, ele vai para outra escola, ele pede a transferência, ele faz a cabeça do pai, da mãe, ele pede a transferência e ele vai fazer a outra série com a dependência naquelas disciplinas em que ele ficou. E hoje nós temos na escola pública a dependência até 6 disciplinas. Você pode aprovar. Imagine você, passou aqui para o 6º ano, mas eu fiquei devendo 6 disciplinas do 5º ano. Sem problema, eu faço o 6º ano e mais as 6 disciplinas. Se ele não deu conta do ano corrente, como é que ele vai dar conta de um outro ano e mais as disciplinas pendentes? E isso está tanto no público quanto no particular. Você me entende? E para quê? Para mostrar que está havendo avanço. Para mostrar que há aprendizagem, que não há analfabetismo. E o que está acontecendo de fato? De fato, há um número
de redução no analfabetismo real, mas um número muito mais acentuado no analfabetismo funcional. Porque não adianta você conhecer a letra e não saber como ela funciona. Sim. Não adianta você saber juntar as letras, juntar as sílabas, ler uma palavra, se você não consegue condicionar aquela palavra à ideia. E o que nós temos hoje? Nós temos uma média de 10 milhões de pessoas analfabetas reais, aquelas que realmente nunca frequentaram uma escola, nunca pisaram numa escola, diversas idades. Sim. E nós temos uma média de aproximadamente 50 milhões de pessoas que são consideradas analfabetas funcionais. O que é um analfabeto funcional? É um alfabetizado que não funciona. Sim. E o que é um alfabetizado que não funciona? É aquele que conhece o número, mas não sabe fazer as contas básicas. Conhece as palavras, mas não sabe o que fazer com elas. Ou seja, não sabe ler, não sabe compreender e não sabe interpretar um texto mínimo. Um parágrafo, ele não consegue ler e reproduzir o que está escrito ali. Imagine você, quase 50 milhões de brasileiros nessa condição. E nós temos hoje, de forma real também, no máximo, 8% da população brasileira, dos mais de 200 milhões, 8% tão somente conseguem ler, compreender e interpretar um texto. 8%. Uau. Você tem noção do que é você conversar com pessoas que não conseguem entender o que você diz? E eu não estou falando de palavras inacessíveis. Sim. Eu estou falando do básico, do óbvio. Não consegue entender o óbvio. Você entende? E em um mundo que tem a rede social trazendo para superficialidade todos os dias, muitas discussões. Muitas pessoas ligadas nas redes sociais, ligadas no celular, mas sem a percepção de mundo necessária, uma percepção básica. Sim. Sem isso. Então, o que na época nasceu como um mundo de informações fez com que as pessoas não conseguissem hoje filtrar neste mundo de informações o que seria aquele conhecimento de verdade, aquele conhecimento saudável, sim, aquilo que de fato vai fazer você se tornar uma pessoa melhor em todos os sentidos, e o que é só aquela manchete básica, muitas vezes mal escrita também. Sim. E como é para você, sendo professora, saber de tudo isso? O que isso gera dentro disso? Né? Muita frustração e até um sentimento de incapacidade, porque como é que você muda um histórico? Porque hoje você também pode pensar, mas as redes sociais te dão um acesso. Essas redes te tiram das quatro paredes de uma sala de aula presencial e te levam para o Brasil, sim, para o mundo. Essa voz, ela chega ao Brasil? Chega. Hoje eu tenho, se nós contarmos TikTok e Instagram, mais de 1 milhão de seguidores. Como é que eu chego a essas pessoas? Muitas vezes elas não conseguem entender o que se diz. Então, não adianta chegar se não há uma importância, sim, uma significância. Entende? Sim. Porque o que é que viraliza? Ah, viraliza quando você fofoca. Sim. Mas o conhecimento em si, sabe? O aprofundar de assuntos sociais, discussões básicas, e nós precisamos parar para ter essas conversas, para as pessoas entenderem o óbvio, sem a perversão do significado, isso daí perdeu o interesse. Sabe? As pessoas não conseguem. Tanto é que hoje há uma confusão muito básica em palavras que fazem parte aqui, ó. As pessoas acham que machismo e masculinidade são sinônimos. Que autoridade e autoritarismo são sinônimos. Sim. Que uma mulher submissa, sim, e subserviente são sinônimos e não são. Não são. Como é que você diz que uma pessoa que tem autoridade é autoritária? Não, eu tenho, sim, autoridade, mas não por isso eu sou autoritária. Perfeito. Eu sou submissa ao meu marido, não por isso eu sou subserviente. O homem masculino é necessário, não é o homem machista. E como elas perderam a compreensão desse básico, transformam o mundo no caos em que está. Deturpam tudo. Né? Deturpam tudo, exatamente. Deturpam as palavras, aí deturpam o caráter, porque não tem a capacidade mínima de compreender que não é daquela forma. Entende? E aí, ouvir especialistas, ouvir estudiosos também se tornou cansativo, porque se você publicar hoje um vídeo que tenha mais de um, sim, minuto, não param para assistir. Meu Deus. Então, eu venho de uma geração em que nós pesquisávamos em livros, sim, em que nós estudávamos em bibliotecas. Exato. Como é que eu não vou parar para ouvir um vídeo, para ver um vídeo
que tenha 1 minuto. Não faz sentido. E é nessa celeridade que nós temos hoje das redes sociais que, infelizmente, as formações acadêmicas estão acontecendo. Se perdendo. Professora, te ouvindo enquanto você falava sobre a escola estar funcionando ou não, você traz que o professor, a figura do professor foi completamente alterada. E quando você fala que as pessoas não conseguem ouvir o que a gente realmente está dizendo, não conseguem compreender a comunicação, na hora que você falou que o professor perdeu a autoridade, eu fiquei imaginando que muita gente talvez nem entenderia. Foi exatamente o que veio na minha cabeça. Talvez a gente está vivendo uma geração que esse vocabulário, esses conceitos, quando ligados a algumas pautas, são tão corrompidos ou eles são tão atravessados de ideias que talvez as pessoas não vão entender o que a gente está querendo dizer com um professor que tem autoridade. Sempre vai ficar parecendo que é um professor autoritário, que é um professor que não tem empatia, que é um professor que não sabe acolher. E de maneira nenhuma, eu como professora, nessa geração que estou atuando em sala de aula, compreendo o vosso discurso, sei que você não está falando disso, mas eu quero me ater agora, então, a gente explicar um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo, um pouco dessa figura do professor. Porque o professor, ele tem uma sobrecarga, e você vem disso. Tem gente que romantiza demais a ideia do professor e não sabe qual é a realidade de um professor. E digo mais, professora, e digo mais ainda. As pessoas não percebem que o professor foi praticamente abandonado pelo sistema de uma maneira que hoje as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Então, eu quero trabalhar melhor essa figura do professor que você trouxe, para quem está nos ouvindo, desdobrar melhor isso conosco. Vamos lá, você falou da sobrecarga. Sim. Se nós formos para a escola pública, o professor que tem 200 horas semanais e é uma carga extrema, é um professor que trabalha todos os dias, o dia todo. Manhã e tarde, ou ele vai trabalhar 2 turnos, ou ele ainda vai pegar um 3º turno. Que tempo tem esse professor para um preparo intelectual? E aí eu falo de cursos, de idas a congressos, que é importante que nós tenhamos esse contato com outros professores. Sim. Que tempo tem esse professor para especializações, para mestrado, se ele está o tempo todo lotado em sala de aula? Então, essa é uma pauta que precisa ser revista, e quando você fala do abandono do sistema, passa muito por aí. Porque, por que o professor, então, tem 200 horas? Porque ele precisa sobreviver, gente. O que são 200 horas para um professor? Em carga horária, um massacre. Mas, financeiramente, é o mínimo do mínimo da busca pela dignidade. Sim. Aí, por que ele não reduz? Porque vai reduzir naturalmente o salário. Sim. E nós precisamos, nessa sociedade que está tão cara, nós precisamos de carga horária para receber e poder sobreviver. E só um adendo, professora, quando falamos ainda de mulheres que são mães, como eu, por exemplo, que tenho 2 crianças pequenas, como imaginar uma carga horária tão pesada? Às vezes, alguns colegas me perguntam, professora, você pretende fazer outro concurso? Eu digo, que horas eu vou trabalhar se eu não consigo, mal consigo preencher as 200, pensando nos meus 2 filhos pequenos que desejo criar? Você faça ideia, se eu passar em mais um concurso, eu não tenho nem realidade de vida para passar em mais um concurso. Então, isso nem é uma questão para mim. Mas eu imagino que para muitas outras mães de outras realidades e pais também, isso acaba sendo 2 concursos, mais escola. Eu não sei nem que horas, como que se organiza uma realidade dessa. Porque como eu sou de português, a carga horária acaba sendo preenchida de uma maneira mais fácil. Outras disciplinas, né? Mas é isso, essa realidade do professor que necessita de apoio, de um olhar real para ele. Essa rede de apoio é fundamental, tanto dentro de casa quanto fora de casa, lá na realidade escolar mesmo. E aí, quando você fala de ter filhos, de ter uma vida, vale a pena nós falarmos também nessa romantização da mulher em seus multipapéis. Porque a mulher hoje, há uma pressão social muito forte. A mulher precisa estar no mercado de trabalho. Eu não vou tirar o mérito, a mulher precisa, ok? Existe uma autonomia, nós gostamos de ganhar o nosso dinheiro, mas nós não podemos esquecer outros papéis que a sociedade muito tem, ou romantizado ou abandonado. Isso. Como se a mulher perdesse o seu papel maternal. E quantas mulheres hoje têm abandonado a maternidade em prol da sua carreira profissional? Eu não vejo problema, desde que realmente isso seja
pessoal e não uma imposição social. Ok. Ou se ela não abandona a maternidade, ela adere a uma maternidade tardia. Quantas mulheres hoje, com 40 anos, estão focando na maternidade porque querem ser mães, têm o desejo de ser mães, mas lá atrás não puderam priorizar essa maternidade em função da carreira profissional. Sim. Então, você percebe que é um dilema. Ou essa mulher renuncia à maternidade, ou ela vai para a maternidade tardia, ou no máximo, se ela tinha antes um sonho de ter 3 filhos, ela hoje já se contenta com um, porque ela sabe que está difícil. E uma rede de apoio dentro, uma rede de apoio fora. Eu tenho 3 filhos, olho para trás e acredite, olho para trás e glorifico a Deus por ter 3 bênçãos. Por 3 filhos terem dado certo. Sim. E muitas vezes eu olho para trás e digo, Deus, como eu consegui? E Como eu consegui? A gente até comentou ainda há pouco sobre a questão biológica até, né? Da mulher mesmo, porque a reserva ovariana vai caindo. É verdade. Então, a partir dos 34, 35. Então, assim, é uma questão biológica que não acompanha. É verdade. A Não, e a exigência nossa força da também sociedade. está lá atrás. Não é só o você ter, é a própria força para seguir. Pra criar. Para criar. Pra Eu criar. tive o José com 20, É no outra auge realidade. da minha Força mocidade. física, Exatamente. sim. Aí veio a Juliana com 26 e veio a Giovana com 28. Ainda tinha toda essa mocidade. Sim, sim. Mas eu tinha babá em casa e eu tinha a facilidade de levar os 3 para a sala de aula. Quantas vezes Sim. eu levei meus filhos pequenos Olha, que para as interessante. escolas? Quantas vezes? E eu estava lá, mas porque aí também vem a culpa. É bom que se fale sobre isso. Sim. Eu entrava em sala de aula, cada intervalo eu estava lá na sala dos professores, ou então numa salinha em que eles ficavam com os supervisores, com coordenadores. Quantos coordenadores amados me ajudaram nessa missão? Ia lá, estava tudo bem, dava um lanche. Mamãe já está terminando. Do nada eu estava explicando, abre a porta desse tamaninho atrás de mim, mamãe. Os alunos ficavam loucos. Sim, Era eles maravilhoso. amam. Eles amam. Eles Eu não vou adoram. dizer que isso não é uma sobrecarga. Sim, Como é que eu conseguia terminar à noite? sim. Entende? Houve Sim. momentos em que eu fazia mestrado e dava aula em 8 escolas com 3 filhos pequenos. E eu olho para trás mesmo e digo, Senhor, obrigada. Muitas vezes Sim. com lágrimas nos olhos, obrigada pelo Sim. privilégio de ter conseguido, Sim, de ter chegado até aqui, de ter dado conta, mas eu sei dos ônus. sim. Eu e Deus sabemos dos ônus. Porque as pessoas olham só o bônus, só o bônus. Não, existe aqui atrás um espaço escondido que só nós conhecemos. Sim. Então, romantizar essa mulher. Ah, mas a mulher tem condições, ela é guerreira. Só nós sabemos o preço que nós pagamos. Preço dessa guerra, O né? preço dessa guerra. O preço dessa É guerra. verdade. Eu não queria ser guerreira. Eu não queria ser guerreira. Eu Tanto não é que escolhi hoje, ser tão guerreira assim. exatamente. Tanto é que hoje muitas mulheres dizem, não, mas quem disse que eu escolhi isso? Mas é a imposição É a social. vida, Você sim. tem de... E aí a gente olha para trás e vê que não. Porque É. o que acontece também? Mudou-se a maneira de se olhar o homem. Se demonizou o homem. Sim. Como se o homem não fosse mais aquele ser protetor da Bíblia. E completamente inútil também, né? Pronto, é inútil, inútil, é um inútil, é um inútil. Quer dizer que serve. eu não posso Sim. estar num lar em que o meu marido é provedor, porque a qualquer momento ele vai me largar, sabe? Sim. Porque a qualquer momento eu vou ficar à deriva. E a qualquer momento ele vai me desrespeitar porque eu sou mãe, porque eu sou dona de casa, porque eu sou esposa. Que isso, gente? Que homem demônio é esse? Toda Que a generalização é burra, né, professora? Toda generalização. Toda é generalização burra. é Pronto, burra. Exatamente. É isso. Mas é isso que a sociedade está É. fazendo. Então, todo homem provedor é cafajeste, todo homem provedor vai se aproveitar daquela condição da mulher Sim. que está ali em casa, aguardando por ele, cuidando dos filhos dele, Sim. e vai se aproveitar daquilo porque ela não recebe financeiramente, por isso ela não pode Sim. ser uma ótima mulher. Sim. Entende? Então, essa Perfeito. pressão social é perversa. E ela tem transformado os nossos papéis cristãos. Sim. Porque Deus é contra que nós estejamos no mercado de trabalho? Não. Jamais. Só que nós abraçamos, junto com essa escolha, o papel de ser provedoras. E nós não somos provedoras. Nós não nascemos para a provisão. Quando você fala, vamos só entender melhor, quando você fala ser provedor, você está falando dessa carga visceral de carregar esse peso múltiplo. que não é nosso. É isso, que certo. não é nosso. Certo. Não é? Ah, porque nós precisamos lutar por uma igualdade.
essa bandeira é real. Sim. Mas também Tem houve muita aí coisa uma dentro. perversão Tem nessa muita igualdade. coisa Que igualdade dentro, é essa? né? Eu não tenho como não falar Ok, da esquerda, você me perdoe. Ok, fica à Mas qual vontade. foi o título que veio junto? A mulher luta pela igualdade. Mas, gente, não é a igualdade do homem estar aqui, ó, enchendo a cara, e eu estou lutando por uma igualdade em que eu tenho que encher a cara também, para provar que eu sou igual. Não é essa igualdade. Sim. Não é a igualdade do homem ser traidor, E eu adúltero. Ah, não, eu também quero esse direito. Não é sobre isso. Sim. É sobre a mulher que quer ser respeitada. Perfeito. Nos espaços em que eu estiver, que eu seja Dignidade. respeitada, que eu seja dignificada, Isso. que eu seja honrada. O homem merece a honra, a mulher merece a honra. O homem merece respeito, a mulher merece respeito. O homem é digno, a mulher é digna. Perfeito. Entende? É de eu frequentar os diversos espaços, sejam eles quais forem, sem o medo do assédio moral, sem o medo do assédio sexual, sem o medo da agressão verbal, sem o medo da agressão física. Sim. Entende? Sim. É a igualdade de uma mulher não matar um homem, do homem não matar uma mulher. Hoje está muito em alta o feminicídio. Precisamos falar sobre isso, nós precisamos dizer também que nem todos os homens matam mulheres. Claro. E que nem todas as mulheres. Nós precisamos conversar sobre isso. Está muito em alta discutir a Lei Maria da Penha. Nem toda denúncia de Maria da Penha é real. Sim. Nem toda mulher é santa. Entende? Então, Sim. precisamos falar com muita seriedade sobre isso. Por quê? Porque os homens estão demonizados. Sim. E as mulheres estão santificadas. Tenta dar um exemplo para a gente entender melhor esse ponto, então. Quando você fala assim, nem todas as mulheres que são mortas são vítimas. Em que circunstância? Vamos pensar um pouquinho em quais circunstâncias a gente poderia imaginar isso. Nós temos aí várias declarações, até pedidos de desculpas de mulheres que foram lá, denunciaram esse homem, criaram um contexto de agressão, criaram um contexto de violência, foram à delegacia, criminalizaram, esse homem foi preso e ele era vítima. Ah, ok. Entende? Sim. E tudo aquilo que foi dito era mentira. Tá. Foi uma criação para que ela se vingasse dele, porque ele deixou o relacionamento e foi com outra. Então, uma maneira que ela teve de destruir, porque isso é uma destruição de vida, de destruir a vida dele, entende? Foi a maneira de criar essa história e criminalizá-lo. Sim. Entende? E então, seria o uso do jurídico para benefício, para distorção de benefício. Seria exatamente. Isso? Então, aquela lei que seria uma lei séria, para beneficiar de fato aquelas mulheres que apanham, aquelas mulheres que são violentadas psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, essa lei acaba sendo algumas mulheres se aproveitam disso. Distorcida em função de mulheres que inventam. E isso é real. E que prejudicam, na verdade, né? Uma causa. As verdadeiras vítimas e a verdadeira causa. Prejudicam uma causa, Sim. prejudicam as mulheres que são essas vítimas de fato. Sim. Entende? Então, hoje, se fala da vítima, sim, mas nós precisamos também falar da que não é vítima. E que usa esse papel. Hoje se fala do homem que é violento, sim, mas nós também precisamos falar do homem que não é violento e está sendo demonizado do mesmo jeito. Sim. Você entende? Perfeito. Não dá para generalizar. Como você ainda há pouco, toda generalização é burra. Mas o que se tem propagado muito hoje, principalmente nas mídias, é essa necessidade de demonizar o homem, de tirar a masculinidade dele. E aí, mais uma vez, a gente vai precisar falar dessa diferença de machismo e masculinidade. A nossa sociedade é uma sociedade patriarcal. Sim. Em que a predominância masculina não pode ser retirada, porque nós, mulheres, não queremos essa retirada. Vamos ser justas. Sim, claro. Você não quer abrir a porta do carro para o seu marido entrar. Sim, não é você que quer pegar o buquê de rosas e entregar para ele. Não é você que quer acordar dando a ele a cesta de café da manhã e estourando balões. Nem ajoelhar-se para pedir no casamento. Não é você que quer se ajoelhar com a aliança na mão e pedir em casamento. Eu imagino que não. Embora há pessoas que queiram e fiquem à vontade, tá? Estejam à vontade. Estamos falando de E que aí, não em queremos. todas as nossas falas, é bom que haja o ressalto para
a regra e não a exceção. Porque a exceção vai existir em tudo. Sim. De repente, a mulher que está me ouvindo, Roberta, eu Fale amo por abrir você. a porta, eu amo abrir a Fale por porta do você. quarto, do carro para ele. Eu amo carregar as compras sozinha. Fale por você. Eu amo pagar todas as contas. Ok. Quer dizer, tudo bem, então você é exceção, você não é a regra, você vai me desculpar. Você quer viver desse jeito, tudo bem, mas você não representa essa voz geral, entende? Não, Roberta, como abrir mão do papel dos nossos pais? Porque quando a gente fala assim, o homem é inútil, gente, os nossos pais. O que o pai de cada um... Aí alguém vai falar assim, mas o meu foi comprar cigarro. Ok, o seu foi comprar cigarro, mas existem homens na história da vida de todas nós. Você está entendendo como a Sim. exceção não pode ser regra? Sim, claro. Entende? O trauma da minha mãe lá atrás não pode ser regra para a minha vida, nem pode ser regra para a vida dos meus filhos, Perfeito. das minhas filhas. A minha filha caçula casou nova, 23 anos, uma garota. Mas o trauma da avó dela lá atrás não pode obrigá-la a ser uma profissional no mercado de trabalho se ela não quiser. Perfeito. Você entende? Minha filha, você escolhe o curso que você quer fazer. Lá atrás havia uma imposição. Sim. Você escolhe, você estuda, você vê a importância de se abrir para o mundo, mas só você vai saber qual é o tempo necessário Perfeito. para que você esteja no mercado de trabalho, que isso não prejudique sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida com seu marido. Muito bom, muito bom. Ou seja, a gente está falando da capacidade das pessoas voltarem a pensar, né? De ter a consciência do próprio projeto de vida. Porque hoje a ideia é que... como se estivessem impondo projetos de vida para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, quando, na verdade, nem eles sequer refletirem. Antes de voltar para você, enquanto você fala, parece que está passando uma consciência aqui na minha cabeça. Porque, Flávia, o meu pai morreu aos 10 anos, né? Então, a minha mãe é essa mãe como a sua. Você vai fazer muita faculdade, você vai trabalhar, você vai... enquanto você falava aqui, passava... Aí você vai casar com E eu percebi que quando ela fala, realmente teve muito a questão da família, né? Sim. Da vivência da mãe, não tem como. Você percebe como não a nossa influenciar. infância vem à tona. Vem toda à tona. É o chão que a gente pisa, né? Como Por alguém onde já ela disse. começou a história, né? Contando, assim, da história. E assim. como a nossa infância, ela está aqui na vida adulta. Sim, Né? E como sim. nós podemos romper vínculos que não fazem parte e que muitas vezes não são vínculos bíblicos, cristãos. Sim. E duas coisas, Roberta. Quando você estava falando, né, que a sua mãe trouxe você para essa realidade do mundo de trabalho, eu falei, meu Deus, olha a minha história aí de outras formas. Eu fiz 2 faculdades, depois eu fui fazer a pós-graduação, mestrado. Eu casei aos 30 anos, que já é uma idade hoje, né, comparada à sua realidade, já é um número diferente. Sim. As pesquisas estão mostrando que essa geração que vai casar lá pelos 40 anos, que a coisa está mudando. Porque as prioridades mudaram. Porque as prioridades estão mudando e as próprias pessoas estão vivendo um momento de colapso, né? Elas estão pensando, cara, será que é isso aqui que eu quero? E aí eu quero até te agradecer, porque eu não sei se você vai lembrar, mas você me mandou um áudio, não sei se foi no final do ano passado, se foi início desse ano, a gente interagindo lá pelo direct, onde eu falei que eu reduzi a minha carga horária para ficar com os meus filhos pequenos, e você me mandou 3 áudios emocionantes, me encorajando e falando assim, Tayana, se eu posso te confessar, essa realidade que você está vivendo hoje, de voltar e diminuir a carga horária para passar tempo com os teus filhos pequenos, como eu queria ter vivido isso, Tayana, como eu queria ter tido essa consciência que talvez você está tendo hoje, de gastar mais tempo com os teus filhos, de saber que a vida vai passar e que a infância deles vai passar tão rápido. E você nem imagina o quanto me encorajou naquele momento, porque, de fato, a gente vem dessa realidade onde a gente é marcado pelo sistema que a gente vive, pela escola que a gente passou e pelo que a mamãe, pelo que o papai, Sim. pelo que as pessoas falaram pra gente. Na escola que eu estudei, que era privada, era uma escola que não cria para eu ser alguém de valor no mundo. Ela me cria para ser um empregado de uma sociedade. A escola privada da qual eu venho, ela cria para eu passar em primeiro lugar no Enem, para eu ser a menina... Para você escolher a sua profissão. Para eu escolher a minha profissão. Exatamente. A escola não trata de valores hoje, né? Ela não trata da formação, das virtudes do ser. Tanto é verdade que tiramos filosofia, tiramos a reflexão, a sociologia, tiramos muita coisa dessa escola. A ética, a discussão ética, justamente para não deixar o aluno pensar. É verdade. Para que ele simplesmente vá sendo movido pelo rolo compressor de escolhas que ele nem sequer refletiu.
Então, que bom que a gente está discutindo isso aqui hoje, porque tenho certeza que vários jovens e várias mulheres estão te ouvindo aqui para dizer, calma, não permita que escolham por você. Os conselhos dos pais são muito importantes. Pense muito bem. O sistema vai te empurrar para uma realidade, para uma carreira. Mas quando chegar lá na frente, você vai dizer, será que fui eu que escolhi essa vida que eu estou vivendo hoje? Ou será que alguém, aí até mesmo a igreja ou outra, eu não consegui refletir nas minhas porque próprias não nos escolhas. é apresentado as oportunidades, as possibilidades, na verdade, né? Você tem vários caminhos. Exato. E isso é uma missão dos pais. Sim. Isso é uma missão da escola, isso é uma missão da igreja. Nós temos várias instituições sociais aí, mas que hoje influenciam, né? Que influenciam, que determinam. Mas hoje o que tem muito ocorrido, o sistema, Sim. o Estado, Sim. o Estado entrando, Sim. o Estado se intrometendo, o Estado ditando. Sim. E aí entram as obrigações sociais. E uma obrigação aí no sentido ruim da palavra, porque nós temos obrigações todos os dias. E ter obrigação é ter missão. Não quer dizer que aquilo tem que ser ruim, sabe? Mas essa imposição não é salutar. Sim. E dessas imposições nós precisamos escapar, principalmente para nós entendermos quem nós somos, qual é a nossa identidade. Quem sou eu enquanto pessoa? O que eu quero para a minha vida? Entende? Eu não posso deixar que o outro dite aquilo que eu quero ser para o resto da minha história. Existem duas escolhas que são determinantes na nossa vida. A primeira, nosso cônjuge, porque dando ou não certo, aquilo vai ser para a história. Não deu certo, separa. Separa, mas a cicatriz fica. Sim. Separa, mas a experiência fica. O trauma fica, Sim. não tem jeito. E a profissão, porque você vai exercer por horas e muitas horas do dia para o resto da sua vida. Então, você precisa escolher bem para que haja prazer, para que haja vontade de exercer aquilo, para que não haja um fardo, para que não seja meramente financeiro. Exato. Porque o que é o dinheiro? O dinheiro nada mais é do que a consequência natural por aquilo que você faz. Mas aquilo que você faz bem feito, aquilo que você entrega, que você serve por amor. Perfeito. Entende? O dinheiro não pode ser a causa, ele precisa ser a consequência. Eu acho que por isso tem muita gente frustrada Frustrada, com a com profissão, certeza. Mudando de profissão. Saindo da faculdade, indo para outra. Exatamente, se arrastando para fazer aquilo. Então, de que forma aquilo de fato completa? Eu faço por amor, eu faço para servir, eu faço e estou feliz. Quantas pessoas estão aí sem sorriso no rosto, frustradas, cansadas, física e emocionalmente. E às vezes com dinheiro no bolso. Às vezes cheia de dinheiro. Mas não traz a felicidade. Cheia de dinheiro e cheia de angústia. Sem paz. Sem o olho paz. tremendo. Estressadas, intranquilas. Porque que o trabalho cansa, ele cansa, mas ele não precisa ser um fardo. Sim. Entende? Quando ele se torna um fardo, algo está errado. E as pessoas precisam refletir sobre isso. Quem eu quero ser? Quem eu sou e quem eu quero me tornar? Porque é possível nós pensarmos sobre. É a minha identidade. Antes de nós sermos seres coletivos, somos seres individuais. E o que eu percebo é que essa geração perdeu a capacidade de ser indivíduo. Entende? De entender que pensa por si, que é um ser, que tem emoções, que tem vontades, que tem uma veia, que tem um sangue ali acontecendo. Então, espera, eu quero ser o quê? O meu pai queria, por força e violência, que eu fosse médica. Não tinha nada a ver comigo. Meu também. Nada a ver comigo. Nem comigo. Nada. Só de olhar sangue. Nossa. Não, eu sabia que eu não seria uma boa médica. Também. Sim. Entende? Mas eu sabia que eu poderia atuar na vida de outras pessoas de outras formas. Um aluno, em 2014, me definiu muito bem. Ele disse que eu era uma cirurgiã de sonhos. Uau! Muito bonito. Lindo, né? Lindo. Uma cirurgiã de sonhos. Por quê? Porque eu conseguia operar nos sonhos deles a ponto de se transformarem em realidades. Eram doces realidades que eles viviam depois da minha atuação, da minha intervenção, depois deles terem passado por mim. Então, não foi uma cirurgia de sangue, mas foi uma cirurgia de alma. Sim. Quando nós fazemos por amor, pelo prazer de estar ali, pelo prazer de servir e de você ver a transformação do outro, tudo flui. Muito bom. Entendi. Difícil vai ser fazer um corte desse podcast.
Como é, gente? A gente vai querer cortar tudo. Como é? Eu vou picotar esse podcast aqui de 5 em 5 minutos. Que bom, fico feliz. Que coisa. Eu não posso deixar não posso terminar, a gente já tá chegando ao final. Acredite se quiser, uma conversa tão maravilhosa, tão fluida aqui. Mas assim, eu não posso deixar, você trouxe a questão dos valores, de pensarmos por nós mesmos. E essa é uma sociedade que tem pensado pouco, que tem muita discussão, discutido muito embate. Você faz um comentário, dentro desse comentário são 500 comentários discutindo esse comentário. Raso. E tudo muito raso e com uma leitura. Então, assim, e aí dentro desse cenário entram, ou melhor, na frente da professora, pelo amor de Deus. Entram, olha que eu tô ao vivo. Mas eu posso justificar, ela ainda não falou o sujeito. Isto, Então está tudo muito certo. obrigada. Então, eu já corrigi antes de falar. Então, entram as ideologias aqui, entram os valores, essa disputa. Você tem se apresentado nas redes sociais, também agora, nos últimos meses, se posicionando mais sobre aquilo que você acredita politicamente. Apesar de a gente não ter aqui no podcast, Roberto, um foco de ficar muito ideologicamente discutindo, porque a gente quer... Falar sobre política. A gente quer ver o A coração das pessoas, Sim, as sim, histórias sim. reais, que é o nosso slogan, né? Ouvir as histórias de gente de verdade. Mas não tem como não passar pelos valores, por aquilo que acreditamos. E quando a gente olha lá para a tua rede social, a gente percebe que você tem se posicionado, né, bem claramente à direita, né? Você tem colocado ali os teus valores. E o que foi que fez você trazer essa pauta mais ativamente para a tua rede social? Porque acho que foi de um tempo para cá que você começou a posicionar dessa forma. Foi alguma coisa que instalou em você, que você falou, vou usar minha voz para aquilo que eu acredito? Como que a gente pode ler isso? Na verdade, desde 2018, lá atrás, eu já falava sobre, né? Já comecei a me posicionar pela direita, pelo Bolsonaro, por entender os discursos e os valores, né? E eu não tenho como não falar sobre valor. Como cristã, eu preciso falar da família tradicional, conservadora. Não tenho como abrir mão desse conservadorismo, e não é pela Roberta. É porque quando você vai para a Bíblia, existem princípios. E esses princípios não são negociados. Certo. Nós vamos prestar conta, cada um vai prestar conta da sua vida, das suas escolhas. Sim. Não nos cabe julgar o comportamento do outro, mas nos cabe entender quais são os valores que estão sendo pregados ali, seguir e falar sobre. Se você vai seguir ou não, se você vai concordar ou não, isso já não é comigo. Mas eu não posso me calar, entende? Então, eu sou uma Roberta pró-vida e anti-aborto. Eu não tenho como concordar com quem é a favor do aborto. Certo. Você entende? Deus é vida. Ele não concorda com o aborto. Então, eu vou dizer, eu sou pró-vida, logo, se o outro lado é aborto, eu estou fora. Tá, então vamos lá, vamos trabalhar melhor isso aqui. São princípios. Certo, para eu poder entender também, para quem eu sei que tem gente de todos os públicos aqui, então vamos tentar conversar. Não vai embora por ouvir a professora, vamos ouvir. Fique aí, tá bom? Vamos lá. E aqui, professora, eu quero me colocar, tá, como alguém para mediar esse diálogo. Não estou me colocando nem de um lado, nem de outro. Aqui eu quero realmente entender e extrair a tua mensagem para as pessoas que estão comunicando. Eu não posso me furtar, né? Você falou algo nesse sentido agora, de me posicionar, de posicionar os valores, porque, pelo que eu entendi, a tua identificação política tem a ver com os teus valores pessoais religiosos. Você trouxe logo a questão do cristianismo, você trouxe... Então, vamos lá, eu vou fazer uma mediação aqui. Não teríamos como encontrar, na sua opinião, no seu ponto de vista... valores cristãos em ambos os lados, ou seja, eu vejo coisas boas de repente no que a esquerda faz, tá? Eu vou resumir a esquerda e a direita, embora não podemos resumir a política à esquerda e direita. Mas para tornar a conversa um pouquinho mais, né, fluida, vamos resumir aqui nos lados. Alguém que está nos ouvindo aqui de esquerda, né, está falando assim, não, mas espera aí, para mim é o contrário. Para mim, eu consigo ver mais identificação com pautas bíblicas, um cuidado, às vezes, na vida de Jesus ali com o pobre, com algumas pautas, com algumas coisas. Eu me identifico mais com a esquerda, sendo cristão, do que com direita. Eu já ouvi muita gente falando assim, pelo contrário, eu não consigo entender como é que uma pessoa cristã defende armas, defende algumas pautas. Então, assim, não poderíamos pensar que existem em ambos os lados o que a gente, por exemplo, na pesquisa
teológica, Roberta, chama de graça comum, que é a manifestação de Deus de diferentes formas em diferentes áreas Sim. da vida da sociedade. O que você pensa sobre isso? Vamos lá. O que Deus fala sobre trabalho? Ele diz que é para nós vivermos do suor do nosso trabalho. Ok. Nós vamos comer a partir do suor do nosso trabalho. Ok. Isso me faz ser contra, por exemplo, as bolsas sociais, o assistencialismo? Não. Mas Tá. isso me faz repensar de que forma só o dar, Ok. de fato, é viável. Ok. Então, vamos lá, você precisa do assistencialismo, tudo bem. Vamos condicionar isso? Se eu tenho bolsa escola, para o aluno frequentar a escola, mas eu tenho resultado, tá? Você vai receber o Bolsa Escola, você vai receber o programa Pé de Meia, mas você precisa estudar Ok. e apresentar resultados sólidos. Você vai receber o Bolsa Família, mas você também precisa me apresentar uma contraprestação. Não é só eu dar. Eu vou te condicionar 1 ano de Bolsa Família e junto você vai se preparar. Você vai ser uma mão de obra ativa. De que forma? Tenho aqui 15 cursos para você escolher. Você é uma mãe de família, não tem condições de sair de casa para trabalhar, mas você tem condições de, na sua casa, ser manicure, pedicure, Tá. cozinheira, doceira. Eu tenho aqui diversos cursos. Eu vou te sustentar por 1 ano, mas em 1 ano você vai estudar também. Por quê? Porque depois você, como uma mão de obra ativa, uma excelente doceira, uma excelente cozinheira, terá condições de trabalhar para uma determinada empresa. Então, eu penso que o Estado tem essa missão, sim, de assistir, de cuidar, de fato, dignificar, desde que seja por um período. E desde que haja uma associação. Tá. Eu vou preparar você para ser uma mão de obra ativa. Terminou o curso? Terminou. Você fez um curso 1 ano, é uma excelente cozinheira, e aqui nós temos essas empresas. O Estado em contato com o empresariado, e esse empresário precisa de uma cozinheira. Pronto, você precisa da cozinheira e eu tenho a cozinheira. Certo. Você entende? Entendo. Então, aquela assistência não será mais necessária. Por quê? Porque aquela mulher poderá trabalhar. Você entende? Nós Sim. temos aí uma mão de obra ativa muito vasta. Por que não preparar essa mão de obra e torná-la, de fato, ativa no mercado de trabalho? Seja trabalhando em casa, seja trabalhando fora de casa. É Então, possível? ok. É. Então, não seria, nesse caso que você está trazendo para a gente, não seria mais uma questão do modo de fazer, de como Com fazer certeza. para atingir o fim de fato, dignificar e ajudar pessoas. Então, a gente não está falando de 2 lentes, de 2 lupas de mundo que, no fim da história, de fato, gostariam de ajudar as pessoas? Ou você acredita que a esquerda, no fim das contas, não quer ajudar as pessoas e a direita tem esses valores, digamos assim, mais reais com A direita relação... trabalha muito a meritocracia. Tá, É você estar onde está pelo mérito. ok. E não o mero assistencialismo. A Ok. esquerda é muito o mero assistencialismo para que haja uma dívida de gratidão eterna. Eu entendo. Entende? Então, eu vou ajudar você, mas eu vou ajudar você a sair do lugar em que você está e não ajudar para você permanecer neste lugar para sempre. Ok. Entende? É fazer você, de fato, crescer como pessoa, como cidadão e ser uma mão de obra útil, não só para a sociedade, mas para você. É fazer você servir a sociedade na qual você está e não apenas ser servida por migalhas, porque a ajuda do Estado não vai mudar a realidade social de ninguém, Sim. mas vai gerar uma dívida de gratidão eterna. Sim. E existe esse mais sem ir para a questão da meritocracia também? Como assim? Na questão da direita, você diz que é a questão do assistencialismo, o mero assistencialismo, mas assim, a questão da meritocracia também existiria mais, assim, nessa questão de, a direita traz mais a meritocracia. Existe tá pecando ali nessa questão de só trabalhar mais a meritocracia, de repente, ou não? Pronto, você falou do acesso. E aí eu falo dos cursos. Porque, ok, se eu não tenho acesso, é porque eu não tenho oportunidade. E aí entra o Estado. Se o Estado está bancando, ele precisa dar essa oportunidade também. Não é o dar por dar, não é eu vou te sustentar para sempre. Entende? Quem precisa, na verdade, se sustentar é você. De que forma? Sendo uma mão de obra qualificada. Ah, Roberta, mas eu não sei que curso fazer. Eu vou te dar aqui um leque de opções. Ah, mas eu não
não sei como fazer. Não há problema. Eu estou bancando esse curso para você. Você vai fazer, aqui está. Você só precisa sair do lugar e fazer. Entende? Então, Sim. a qualificação da mão de obra é necessária para oportunizar a mudança de quadro social. Sem se oportunizar estudo, mão de obra qualificada, aquela pessoa não vai sair do lugar. Então, ela não é capacitada para fazer. A missão do Estado seria capacitá-la. E aí, volto a dizer, não é só terminou o curso, pronto, a pessoa está abandonada. Não. Olha a relação que eu falei entre Estado e empresário. Existe aí uma rede de empresários que precisa de mão de obra qualificada. Quantos empresários precisam dessa qualificação? Aí tem o emprego, mas não tem a pessoa qualificada para ocupar aquele espaço. Sim. Entende? Então, eu questiono, não é o dar, não é o assistencialismo, mas é o assistencialismo que vai ser para a vida toda e alguém está bancando isso quando ali nós não temos uma pessoa incapaz, nós não temos uma pessoa doente, nós temos uma pessoa que não é qualificada para determinada profissão e essa profissão não precisa ser curso superior. Não estamos falando disso. Eu venho de um ensino médio em que no nosso ensino médio, no nosso ensino fundamental, nós tínhamos uma série de cursos no NPI. Então, nós fazíamos gastronomia, pintura em tecido, pintura em vidro. Na minha É o famoso infância, ensino médio com o técnico. Exatamente. Isso, técnico, né? Exatamente. Sim. Quando eu terminei, eu tinha o técnico em administração. Sim. Mas no ensino fundamental, eu fiz vários cursos extras dentro da escola. Então, nós estávamos lá aprendendo a pintar tecidos, aprendendo a pintar vidros, aprendendo a fazer comida, marcenaria. Hoje, homens não sabem trocar uma lâmpada. A gente queimou a lâmpada e não sabe trocar uma lâmpada. Sim. Sim. Então, nós estamos recaindo... Não pode fazer isso na escola? Sim. A gente não pode ter curso técnico de tudo isso? Sim. Há uma mão de obra carente de eletricistas. Ok. Não se pode preparar essas pessoas? Entende? Então, eu preciso aqui de um eletricista. Você é uma mão de obra qualificada? Ok. Mas o que adianta eu precisar de um eletricista se você não sabe fazer? Entende? Então, o Estado deveria entrar para preparar essa mão de obra. Se nós não temos, como você disse, mas a pessoa não é capacitada, ela não é capacitada porque ela não estudou para aquilo. Só que estudar não pode ser só curso superior. Entende? Existem várias brechas aí que podem ser preenchidas por empregos, sim, com pessoas que se capacitem, com pessoas que estudem para aquilo. Ok. E, de novo, a gente cai na pauta da ineficiência da educação brasileira, né? Então, voltou a conversa. Sim. Porque se eu quero transformar essa política de assistencialismo de uma maneira mais eficaz, pelo que você está falando, sim. então eu não tenho como desassociar de uma capacitação, de uma mudança educacional. Eu não sei se viralizou uma fala do Luciano Huck, agora na semana passada, justamente sobre essa pauta do assistencialismo. E uma das coisas que eu mais ouvi, Roberta, foi as pessoas perguntando assim, puxa, você realmente acredita que alguém consegue ser sustentado com a bolsa? Será que, de fato, essa pessoa está sendo sustentada ou será que aquilo ali está servindo para tapar um buraco de uma necessidade extrema? Será que, de fato, alguém está olhando para aquilo? E aí começou uma discussão na rede social de alguns dados que foram trazidos sobre o número de pessoas, o percentual real de pessoas que conseguem deixar o programa, que conseguem, muitas histórias vieram à tona, pessoas de um lado, pessoas de outro, pessoas dizendo, eu fui essa pessoa que recebeu e hoje eu realmente consegui sair dessa situação. O problema, portanto, Roberta, não estaria na ajuda, na bolsa, mas no manejo político disso, na maneira eleitoreira, na maneira como se vende isso para conquistar votos? Seria isso? Exatamente. Que é o que eu te falei, aquela dívida eterna de gratidão. Ok. Entende? É aquela prisão. Sim. Não tem outra palavra. Porque aqui a gente está falando aqui, ninguém está sendo contra ajuda. É isso. É isso. É não isso. se é contra, não se é contra a ajuda, não se é contra a Bolsa Família. Só se é contra como ela é feita. Ok. O manejo, a forma. Essa dívida de gratidão não pode acontecer. Sim. Isso não pode ser uma mera compra de votos, uma fidelização. Precisa ser um programa, sim. Assistencialista, sim. Mas que junto prepare aquele ser humano para ser uma mão de obra ativa na sociedade. Sim. Nós precisamos de mão de obra qualificada. Nós precisamos de profissionais no mercado de trabalho nas mais diversas
nos mais diversos pedidos, exigências empresariais. Ok. Existem empresas que não conseguem fechar quadros porque não existem profissionais qualificados. E aí Ok. essa qualificação vem de quem? Vem do mesmo lugar de onde vem a ajuda. Ok. Eu vou pagar para preparar você. Eu vou pagar para você estudar. É isso. Tá. Eu vou pagar para você ser uma mão de obra qualificada. Entende? É sobre isso. Assim como nós, professores, exercemos as nossas missões e precisamos nos qualificar cada vez mais, um professor que é graduado, mas também é especialista, mestre e doutor, eu tenho como dizer que um professor graduado vai ter o mesmo know-how e o mesmo conhecimento de um doutor? Não tenho, gente. Por quê? Porque por ali passou estudo, Sim. passou sacrifício, Sim. passou leitura, passou muita leitura, passou muito debate. Sim. Você me entende? Então, você percebe que Totalmente. o conhecimento, ele de fato liberta. O conhecimento abre olhares, desperta prazeres. E é disso que eu falo. Então, eu sou contra dar não. Tá. E aí, vamos ser também racionais. Você acha que um Bolsa Família transforma a vida de uma família, gente? Tudo está tão caro. Vamos falar aqui de R$600. R$600 por mês. Por mês. Nós vamos tirar aquela pessoa da miséria absoluta para ela continuar na miséria. Ok. Ela vai conseguir, com aquele dinheiro, comprar a farinha, misturar com feijão. Mas ela não tem um tempero, ela não tem uma carne. Você entende? Ela não tem os outros objetos ali que fazem parte da cesta básica. Não tem como. Sim, Roberta, essa conversa aqui, ela vai longe. Eu já sei que a gente vai ter que ter outro episódio para conversar. Porque, olha, você tocou em pontos que são bem profundos. Eu não vou Sim. continuar aqui pelo tema, mas quando a gente fala de mérito, alguns vão trazer a ideia de precisamos partir do mesmo ponto para discutir o mérito. Então, assim, aí tem a capacitação. Tem Sim. tantas questões filosóficas por Sim. trás disso, que eu sei que a gente não vai vencer essa conversa em um só episódio. Mas olha só, você sempre... Vou fechar com uma coisa sobre esse lado político. Você sempre foi de direita, essa é uma compreensão mais recente sua. Eu cheguei a ver na sua rede social que na última eleição aqui de Belém, você chegou a apoiar o partido que não era de direita, né? O professor Edmilson, foi isso? Eu estou enganada? Me confirme se foi isso. Vamos por partes. Ok, não vamos é... lá. Primeiro, respondendo Tá. a sua primeira pergunta. Não, Sim. eu nem sempre fui de direita. Tá. Tá? Até 2010, sim. Nas eleições de 2014, eu já havia refletido contra. Tá. Tá? Ok. Em relação ao apoio ao Edmilson, eu não era uma apoiadora do Edmilson. Eu fui contratada como uma comunicadora, Ok. como professora, para Tá. conhecer as obras que ele havia feito em Belém. Certo. E a primeira obra de convite foi o quê? Uma escola. Então, como educadora, eu fui Uhum. visitar uma escola construída na Ilha do Cumbu. Tá. Conheci diretora, professores, Uhum. alunos, entendi como se fazia aquele trajeto, como é que aconteceu o transporte dos ribeirinhos até a escola e tudo muito, extremamente interessante. Ok. Tá? Então, ali, quem era a Roberta? Professora, comunicadora, para mostrar os feitos do prefeito atual. Ok. E aí, de lá, eu fui conhecer outros feitos dele, outros feitos em Belém e mostrar esses feitos. Mas eu não estava como candidata do PSOL, Tá. nem apoiadora do PSOL. Eu estava como a profissional. Tá, mas Professora- eventualmente você apoiou ele depois, né? Eu lembro que você declarou o voto na última eleição Não. dele. Não? Eu tô confundindo, então. Ok. Eu tá. só Tô estava confundindo. apresentando as Tá, obras entendi. dele, mostrando Ok. o que ele havia feito, Ok. tá? E Ok. trazido para a realidade social. Muita gente não sabia dessa escola. Eu mesma não conhecia essa escola e foi construída no governo dele, na Ok. atuação dele. Sim. Então, Roberta foi convidada Ok. como comunicadora dessas obras, não só dessa, mas o Ver o Peso, a reconstrução do Ver o Peso, São Brás, que ficou entre o momento dele e o momento do prefeito que viria depois. Então, eu mostrei os feitos também E o dessa quão obra do importante mercado. é isso para você que é uma comunicadora, né, Roberta? Você, apesar de se identificar de um lado, não ser uma pessoa completamente que não se pode dialogar com Não a existe política em questão. Não existe Quão isso. importante é nós mantermos esse diálogo aberto, mesmo com aquelas ideias contrárias a nós. Vamos lá. Não é pelo fato de ser de direita que eu não enxergo o que a esquerda fez ou faz. Ok. Tanto de bom quanto de ruim. Ok. E não tem como ser de direita e dizer a direita é perfeita.
não houve erros. Não há como, gente. Nós precisamos ter clareza sobre fatos. Então, porque eu sou de direita, eu não posso conhecer obras feitas pelo partido que não é o meu? Por que não? Aí a gente vai voltar lá para o início da nossa conversa. Nós não temos uma sociedade cognitivamente preparada para entender e separar as coisas. Aí criaram, para você ter uma ideia, uma foto minha e do Edmilson. Eu nunca apertei a mão do Edmilson. Eu conheci as obras dele. Sim. Aí, visivelmente, é uma foto construída pela inteligência artificial, porque quem me conhece sabe que eu não tenho aquela cara. Sabe que eu não sou daquele jeito. Então, criou-se para exatamente se ter essa polêmica. E as pessoas não conseguem perceber que ali é uma Roberta, professora, comunicadora, que conheceu e foi contratada como comunicadora para divulgar esses feitos. Perfeito. Entende? E aí, o fato de eu ser de direita me faz não reconhecer os feitos de quem é do PSOL? De forma alguma. Se ele construiu, se ele fez, se ele trabalhou, por que eu não posso mostrar? Por que eu não posso ser contratada para mostrar e comunicar isso? Perfeito. Você me entende? Eu não tenho... porque eu sou de direita, eu vou negar os feitos do outro lado? Isso não existe. Muito bom. Mas aí se polarizou tanto. Mas tanto que se perverteu conceitos. Isso. Você entende? E ali se esqueceu que a Roberta é uma profissional. E aí fica a minha pergunta. Então, alguém que torce pelo Remo não vai narrar um jogo do Paysandu e quando o Paysandu fizer o gol, não vai dizer gol! Não faz sentido. Você entende? Então, um radialista, um jornalista que é de um outro time não vai narrar o outro, não vai elogiar o outro. Você entende? Nós somos profissionais e, como profissionais, estamos para atuar na comunicação. Muito bom. Excelente resposta. Mas é verdade. Perfeito. Obrigada por isso esclarecer. Não me faz, isso não me faz ser de esquerda, isso não me faz ser PSOL, mas também não me faz ser ignorante. Muito dizer, não, o outro lado não constrói. Alienado, né? Não faz... Completamente alienado. Perfeito. Então, nós precisamos quebrar também essas acusações que são levianas e fazer as pessoas entenderem que existe de um lado o que é bom, o que é ruim, e existe do outro lado o que é bom, o que é ruim. O fato de eu não admirar não quer dizer que eu vou negar o que o outro fez. Isso é muito importante. Me leva à pergunta, você é capaz de criticar, então, o que você discordar da direita e vir a público falar alguma coisa? Por exemplo, agora, recentemente, a gente teve essa questão dos áudios do Flávio Bolsonaro, de tudo que aconteceu. Você, quer dizer, diz que consegue enxergar isso, que consegue ver com crítica, então você consegue também fazer as suas críticas sociais ou você é mais daquele tipo de torcedor que passa pano para tudo, que não enxerguei? Não existe isso. Não existe isso. Acho que ele pecou. Sim. Acho que ele poderia ter se adiantado e ter dito, ei, eu conversei sim com o Vorcaro. Sim. Ei, houve sim essa conversa, houve um pedido, não tem nada a ver com política, eu não estou devendo favor político, não prometi nada, chamei como grande empresário, banqueiro, que na época, de fato, não havia nenhum escândalo contra e nem sobre, né? Então, como ele é o cara bilionário, ele é o banqueiro, ei, tem como bancar aqui o filme, mas olha, não vai ficar de graça, claro, essa bilheteria aqui vai ser sua. Houve essa conversa, viu, gente? Eu tive esse encontro, viu? Eu acho que ele pecou aí. Não vejo esse problema de ele ter pedido patrocínio. Quem é um banqueiro é um patrocinador. Sim. Mas vejo ele ter negado. Vejo ele ter omitido. Então, essa omissão... Custa muito caro. Custou a imagem, custou apoio, custou críticas, custou a falta de compreensão, entende? Então, não vou dizer que ele foi completamente certo. Eu acredito que ele já poderia ter esclarecido muito antes. Por quê? Porque a pergunta foi feita a ele. Sim. No momento em que ele negou qualquer contato, peraí, mas por quê? Ele pode ter omitido por medo? Pode, não vou julgar. Mas errou, porque a sociedade cobra. Entende? E não só o outro lado vai criticar. Tanto é que você sabe que houve uma quebra bem abrupta na direita. Perfeito. Era essa a minha última pergunta para você. Já vou até aproveitar para fazer. Sim. Como que a Roberta vê, nesse momento, o cenário da eleição para esse ano? Na sua opinião e no que está acontecendo hoje,
Eu ia falar exatamente isso, que a gente vê claramente esse rompimento na direita. Sim. E isso, na sua opinião, fortalece a possibilidade da esquerda de reeleger Lula, de reeleger? Ou, na sua opinião, isso vai depender bastante dos próximos acontecimentos? Como é que você vê tudo isso? Existem próximos acontecimentos, um dia de cada vez, porque cada dia parece que uma bomba diferente explode, não é verdade? Sim. Mas nós não podemos negar um princípio. A esquerda pode ser errada como for, mas eles não quebram. Eles não se quebram entre si. E isso é uma grande lição para nós. Você não vê um governador da esquerda metendo pau no outro governador da esquerda. Você não vê um aliado da esquerda metendo pau no outro aliado da esquerda. Eles podem até discordar dos feitos internos, mas eles não vêm a público fazer isso. A direita não. Eu vejo na direita uma grande briga por ego. E isso não é só Brasil, isso é Pará também. Pará, nós temos uma direita complicada, tensa por essa briga de egos. Quem quer aparecer mais, quem quer dirigir mais, quem quer ser o melhor. Entende? E isso também está mostrando para o Brasil. A direita não percebeu que a briga dela não é contra a direita, é contra a esquerda. Que o maior princípio deveria ser: o Brasil não está no caminho que nós queremos. Nós lutamos contra a corrupção. Nós lutamos querendo bem para o povo. Nós queremos as empresas no Brasil gerando, de fato, empregos. Nós não queremos as empresas saindo do Brasil e indo aqui, para os países vizinhos. Nós queremos aqui gerando empregos. Nós não queremos miséria. Sim. Nós não queremos desemprego. Nós lutamos contra a miséria e contra o desemprego. Sim. Mas essa briga não pode ser entre nós. Então, se a intenção é, de fato, tirar a esquerda do poder, a direita precisa se unir. Entende? Porque, senão, a esquerda vai ter para si a própria esquerda e a boa parte da direita lutando. E aí ela vai quebrar, claro. Sim. Entende? Eu acho que no momento em que houve esse áudio do Flávio, que veio à tona, isso deu uma estremecida na direita, isso fez com que várias autoridades dessa direita falassem, se precipitassem, tirassem apoio, e isso mexeu com a população, não tem como dizer que não. Porém, Flávio segue firme, segue pedindo CPI, segue exigindo que essa caixa preta seja aberta. Então, eu penso que alguém que está ali muito comprometido, ou que está comprometido de alguma forma, não quisesse ter essa caixa preta aberta. E aí também fica a grande interrogação, porque ninguém, absolutamente ninguém da esquerda apoia que essa caixa preta venha à tona. Eu acho que quem não apoia é porque tem o seu rabo preso. É porque tem muito ali a mostrar e não quer que seja mostrado, não quer que venha a público. E quando o Flávio diz, não, tem que abrir, tem que trazer à tona, tem que punir, tem que, de fato, responsabilizar, ele dá a cara a tapa. Se eu estiver lá no meio, eu vou no meio. Entende? Então, essa ousadia também precisa ser vista como essa coragem. Se o cara está dizendo que é para abrir, então ele não teme. O cara que não quer que abra, teme. Só que nós não temos uma cognição social grande para perceber o óbvio. E, mais uma vez, nós vamos para o óbvio. Porque o analfabetismo funcional não é só sobre ler um pequeno parágrafo aqui, é sobre não entender o desenho da sociedade, como se faz. Sensacional. Você, como sempre, trazendo reflexões maravilhosas. Roberta, você. Muito obrigada. Professora, a gente está muito feliz e muito grata por você ter separado um pouco do seu tempo para estar conosco. Eu não sei a Flávia, mas, assim, nossa, quanto aprendizado. A gente está aqui, acima de tudo, para ouvir, para dialogar, para fazer trocas, para aprender. E eu quero te agradecer por esse tempo que você trouxe aqui. Se você quiser deixar um recado para as pessoas que te acompanham, se quiser colocar uma mensagem final para esse tempo que nós estamos vivendo como educação no Brasil, mas também é um ano político, é um ano de algumas decisões importantes para todos nós, os nossos valores. Você tem um tempinho aí para suas considerações. A gratidão, com certeza, é minha. É um tempo muito precioso, porque quando nós falamos não só sobre nós, mas falamos sobre o país, falamos sobre sociedade, temos missões, né? Então, a minha gratidão pelo convite e vocês enxergarem essa importância, essa significância e essa semente que pode ser plantada não só no coração de quem está aqui, mas no coração de quem está nos ouvindo.
E entender sempre que nós somos indivíduos, sim, em todos os sentidos. E antes de nós pensarmos nessa coletividade, pensemos mais em nós. Quando nós estamos bem, quem nos acompanha, quem está ao nosso redor também está bem. Quando nós estamos tranquilos, quando nós estamos saudáveis, eu falo saudáveis não só fisicamente, né? Hoje nós temos uma sociedade tão doente emocionalmente, quando nós priorizamos a nossa saúde mental, emocional e não apenas física, nós fazemos o bem a nós e ao outro. Aquele que nos acompanha de perto e aquele que nos acompanha de longe. Por isso é muito importante nós refletirmos sobre quem somos, o que queremos, qual é a nossa importância neste mundo. Nós estamos aqui por acaso, existem missões a serem cumpridas. Sim. Como é que nós estamos cumprindo essas missões? O que nós temos feito enquanto papel mesmo do indivíduo e o papel social, papel coletivo. Isso é muito importante, sabe? Na política, é bom a gente ler. O conhecimento liberta. Quanto mais nós lermos sobre, quanto mais nós pesquisarmos, nós temos aí tantas páginas que trazem verdades. Esqueçam fake news, pesquisem, procurem mesmo o que é real, vão atrás. Peguem um tempo, coloquem como propósito de vida 1 hora por dia, vai atrás do que está acontecendo na tua cidade, no teu estado, no Brasil. O que está acontecendo com os políticos? Fulano disse tal coisa, vai atrás, sai do corte e vai para o geral. Sai do corte e vai atrás daquela entrevista, daquele texto. Tira essa preguiça mental e faz acontecer, porque com isso você vai formando sua própria opinião. Chega da gente formar opinião só em cima do que o outro diz. O outro diz e aí, olha, um monte de gente atrás, né? Não, você também é um formador de opinião, você é capaz de fazer isso. Então, como é que nós conseguimos? Lendo. Não existe, gente, não existe falar sobre, discutir sobre, sem conhecimento. Ninguém consegue conversar se não houver um conhecimento por trás. Então, vá atrás do conhecimento, ele de fato liberta. Muito bom! Muito bom! E agora a gente vai agradecer aos nossos parceiros, as pessoas que estão nos ajudando a fazer esse podcast acontecer. E antes de começar a mostrar aqui os parceiros, eu quero que eles já estão aqui, eu quero agradecer você, professora. Eu falei que eu ia contar essa história no final, porque para quem está conhecendo agora Humanas e não me acompanha lá na rede social, até aparecer aqui o nosso Instagram pessoal também para você nos conhecer, eu sou professora também, né? Além de mãe, né? A Roberta disse que não estava nem lembrando que eu estava na área da educação quando ela chegou aqui. Ficou como pastora também da igreja, né? E eu falei aqui, pessoal, para ela no início que enquanto aluna dela, eu estava ali naquela época de fazer a escolha do vestibular e ela parou na minha mesa e falou: Tayana, tu vais fazer o vestibular para quê? Eu falei: licenciatura em matemática. Ela me olhou com um olho assim grande e falou assim: matemática, Tayana, você é a pessoa da comunicação, você é a pessoa das letras do texto. E aquilo ficou na minha cabeça e a Roberta falou pela primeira vez a palavra curso de letras para mim. Naquela época eu nem conhecia, não sabia nem o que era curso de letras. A partir da fala dela, a partir da direção, porque o professor, lembra que ela falou no começo, essa figura que dá direção, essa figura que tinha esse protagonismo. Sim. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu queria te dizer, Roberta, que de fato vocês, meus professores, são meus heróis. E isso aqui não é porque a gente está na frente das câmeras. Isso aqui eu já te falo há muito tempo. Sim. Já respondo na sua rede social, te acompanho, torci. Aqueles primeiros vídeos que você gravou com o Zé Roberto, ainda sem microfone, aqueles vídeos aí, eu comentava lá, o microfone, Roberta, o microfone, eu comentava para ela, porque eu queria ver a tua voz mais alta em todos os sentidos, das pessoas te ouvindo e desfrutando realmente do que nós, teus alunos, desfrutamos. Então, assim, eu estou muito feliz, porque hoje as pessoas te conhecem mais, hoje você furou a bolha do Pará e você é conhecida no Brasil. E para mim é um orgulho, é um privilégio. Eu digo, que bom que as pessoas estão conhecendo aquela mesma que eu conhecia tantos anos atrás, a professora Roberta, com o mesmo coração, com o mesmo encargo, com a mesma missão. Então, aqui fica para você a minha gratidão de todo o coração pelo teu trabalho, por mim e por tantos alunos. Posso falar por eles. É a prova viva de que vale a pena. A prova viva de que vale a pena. Mas que precisa ser por amor.
Precisa realmente ser o dom de servir. Sim. Senão não haverá essa significância. Sim. Muito Existem obrigada. professores que passam e existem os professores que passam e marcam. Sim. E quando nós marcamos, é a certeza de que realmente valeu a pena. Isso. Muito obrigada pelas suas palavras. E aí vale também até esclarecer que não é personagem, né? Muita gente pensa que é personagem. Pensa que é personagem, não é personagem, é a professora Roberta. Professora, Não há diferença. E olha, não há. O primeiro parceiro que eu vou agradecer está trazendo pra gente, eu vou até receber aqui, Oba! que é a Açaiteria Pavulagem. A Arrasou. Açaiteria Pavulagem é uma açaiteria completamente regional nossa, que chegou assim com tudo. Pode receber. Uau! Olha aí, dá uma olhadinha, pode tirar. E professora, Só porque eu amo açaí, você gente. vai desfrutar de um açaí, que eu vou falar pra você uma coisa. Você sabe que aqui em Até meu Belém... nome. Olha, gente, tá? por mim a gente já come até aqui. Olha, aqui em Belém, nós temos um preconceito com o açaí, que não é o açaí ali batido Gourmetizado. na hora. Exato. Nós temos esse preconceito. Mas eu vou falar que a açaiteria Pavulagem chegou pra quebrar o nosso preconceito, viu, professora? dizes. Eu digo, professora, Olha aí. depois Tá você bem, experimenta... Ó, tá. Thay, depois você... E assim, não é porque tá vindo pra cá, viu? Quando chega lá em casa, na nossa casa, eles colocam um nome em todos. Então é Sim. tudo... Tudo É personalizado. tudo personalizado, eles sempre fazem assim. E a açaiteria Pavulagem chegou para quebrar o preconceito do paraense com o açaí estilizado, gourmetizado. Então, o açaí original sempre terá o nosso coração. Não tem competição. Mas esse aqui, olha, como ali aquele final de dia, que a gente está querendo um doce. E detalhe, temos um cupom, tá, professora Roberta? Temos o cupom Manas. Então, você que está assistindo o podcast, deu aquela vontade do doce, lembra, entra lá no aplicativo deles, do Pedido Aí, a gente vai deixar nos nossos stories, salvos ali no destaque, para ser mais fácil para você achar os nossos parceiros. E você vai ter a açaiteria Pavulagem, né, pra nossa. Mas aí mata a minha curiosidade, que pode ser também a do público. Tá, pode Eles perguntar. só fazem o gourmetizado ou eles também fazem o nosso tradicional? Não, eles são apenas uma sorveteria de açaí. Então, De sobremesa. Sim, de sobremesas. Só que o que acontece? Se você vai no presencial, porque eles têm 2 unidades, uma na Pedreira e uma na Sacramento. Se você vai no presencial, você tem assim uma gama de possibilidades de como montar o teu próprio açaí. Então, assim, depois você dá uma olhada, segue lá a Açaiteria Pavulagem. E eles te fizeram um convite, viu, Roberta? Já disseram vou que seguir quando agora. você estiver aqui em Belém, né? Não estiver lá em Salinas, que ela ama Salinas, pessoal. Quem sabe a Açaiteria Pavulagem chega em Salinas, Olha viu, aí. pessoal? Mas Já vou você é seguir. convidada para estar, passar e conhecer. E você vai poder selecionar tudo o que você quiser lá para comer, para tomar o teu açaí. Seguindo. Pronto, a seguidora Roberta Macedo seguindo a Açaiteria Pavulagem agora. Quero agradecer também os nossos queridos parceiros Perfil Brasil, ok? Perfil Brasil Olha que aqui, nos ó, veste, nosso viu, look. professor? O nosso look Chiquérrimo, esse chiquérrimo. blazer aqui maravilhoso, todo Sempre estruturado. Perfil Brasil. Chiquíssimas, hein? E Lindas. pode deixar que vai chegar lá pra você também, tá? O cartãozinho da Perfil Brasil. Geek Burger. Simplesmente amo. Então pronto, podemos mandar um Geek Burger Gente, pra eles sua lançaram casa? também Adoro. um recente aqui, que é o Pronto. Pérola Negra. Gente, Pérola Negra foi Eu amo, olha, amo, foi amo. o sanduíche Incrível. que Fizemos até um ganhou o aniversário lá. festival. Que ganhou o festival agora, o Pérola Negra, né? O sanduíche deles. E assim, não tem pra, assim, modéstia à parte, assim, é primeiro lugar em tudo. iFood, Geek Burger faz a diferença mesmo aqui na nossa região. Vamos pedir um hambúrguer para Roberta Macedo da Geek Sim, Burger. sim. Em agradecimento. Já quero! Em agradecimento à Obrigada. vinda dela aqui conosco. Agradecer Paulo Moura, fotografia de casamentos, que antes de vir para cá disse que está à vossa disposição para a fotografia em Belém. Então, precisando de um fotógrafo para estar com você, já conte com Paulo Moura, que é o nosso parceiro Paulo aqui é do maravilhoso, Manas. ele já fez um book pra Já nós. fez pra você. Já Olha fez, que coisa maravilhoso. referência aqui em Belém, né? Ele é. Pronto, uma grande referência. Vocês podem contratar. Pronto, Clínica Florar, que é
é a clínica de saúde integrada para mães grávidas da nossa nutricionista Flávia Lopes. Focado nesse cuidado da área da maternidade mesmo. Sim. Antes, o preparo, a gravidez, o pós-parto. Já mandar minha nora e minhas filhas para lá. Temos Pronto. a psicóloga também, que trabalha nessa parte. A nutricionista esportiva, consultora de amamentação. Então, É uma clínica linda, de saúde integrada para a mulher. Então, assim... Saúde física, emocional, né? Emocional, Porque tem a suporte psicóloga. terapêutico. a Maravilhoso. alimentação do bebê também. Maravilhoso. 3 para você. Minha nora e minhas filhas estarão lá, firmes. E também, né, agradecer a Rafaela Confeitaria, que quando a gente pensa em tortas, doces, quando a gente pensa nesse universo, é Rafaela gente. Confeitaria. Os pãezinhos, delícia. Siga a Rafaela, que Vamos, eles têm Rafaela, o já quero pãozinho meu de kit. o pãozinho. Esse kit é meu fraco. kit Esse é meu É fraco. o kit da Rafaela, né? É meu fraco, gente. E João Cláudio Barbearia, pra você que quer cortar o seu cabelo, inclusive fica o convite. Meu marido, meu filho. Pronto, já fica o convite aqui. Eu sei que você tem aquele seu que corta sempre, que você posta lá, que é o seu, sempre cabeleireiro que se der. É verdade. Mas querendo conhecer. Ele vai cortar o meu também? Ele corta feminino? Corta o seu, corta. João Cláudio Barbearia. Os cabelo pequeno, assim, Curto. nesse tipo, quero. ele é especialista. Já quero, olha, João. João Cláudio Já quero Barbearia. te conhecer. Muito bom. E assim, dessa forma, felizes, gratos a Deus, nós encerramos esse segundo episódio. Sigam os nossos parceiros, Por favor. porque isso nos ajuda muito. Curta Verdade. esse vídeo, não deixa de te inscrever no nosso canal. Chegamos aí a Isso. 5.000 inscritos no YouTube. Glória a Deus. Olha, é só procurar canal Manas Oficial. Canal Manas. Não, é Manas Podcast Oficial, perdão. Pronto, corrigido. Manas Podcast Oficial. Não deixa de te inscrever, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Aqui no Instagram também, se você está vendo um corte. Então é isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.